salve ecossustentáveis, estamos aí para mais um super vídeo aqui no nosso canal Econós. Bom, hoje um vídeo muito legal para vocês, um vídeo sobre oxigênio. É um tema bem amplo, né? E hoje eu tentei separar 10 pontos para vocês aqui, pontos principais que vocês devem saberem aí sobre oxigênio para não ter problema no seu sistema. Porque oxigênio, te contar, é uma das coisas principais no sistema de aquaponia, criação de peixes, né? E plantação também, tá? As plantas também precisam de oxigênio. Então, é um tema assim, de extrema importância quando o assunto se trata de aquaponia e também raça e criação de peixes. Então, vamos aí aos 10, né, as 10 coisas que você precisa saber sobre oxigênio. Bom, primeira coisa que você precisa saber sobre oxigênio, parece uma coisa boba, mas às vezes a gente esquece disso. Todos os seres vivos precisam de oxigênio. Todos os seres vivos da aquaponia, de um sistema de raça, de um sistema de criação, de um lago ornamental, precisam de oxigênio. As bactérias precisam de oxigênio, os peixes precisam de oxigênio, os camarões precisam de oxigênio, os seres vivos que estão no substrato lá da sua cama de cultivo precisam de oxigênio. Os processos de decomposição da matéria orgânica precisam de oxigênio. Então, oxigênio é preciso. A primeira coisa que a gente tem que saber aí, que é subimportante, que tudo consome oxigênio, inclusive a matéria orgânica que é gerada no sistema. O gás carbônico que o peixe gera precisa de oxigênio para metabolizar. O processo de nitrificação precisa de oxigênio. Então, tudo precisa de oxigênio. Bom, gente, outra coisa, a segunda coisa que a gente precisa saber, que é a temperatura afeta o oxigênio. A temperatura, quanto mais quente, mais esse oxigênio tende a ser mais volatilizado, né? E você tende a perder mais oxigênio. Então, quanto mais a temperatura menor, né, mais conserva o oxigênio dissolvido na água. Então, altas temperaturas vai precisar de muito mais cuidados com o oxigênio. E baixas temperaturas, a água fica um pouco mais tranquila e fica com mais oxigênio dissolvido. Nós temos aí também espécies de peixes, né, que são espécies de peixes de água fria, demandam mais oxigênio. Peixes de água quente demandam menos oxigênio. Vocês podem ver isso, até vou dar um exemplo para vocês aqui legal. Olha esse videozinho aqui no card, 48 horas sem energia. Eu fiquei 48 horas aqui no sistema de aquaponia sem energia nenhuma, sem backup. Meu backup estragou. E vocês vão ver os primeiros peixes que morreram. O primeiro peixe que morreu, carpa. Carpa colorida, de água fria. As tilápias, se eu não me engano, acho que morreu uma. Mas o primeiro peixe a morrer no meu sistema foi a carpa colorida. Por quê? Ela é de água fria, ela não é adaptada a pouca quantidade de oxigênio. Então vocês ficam atentos a isso, porque vocês têm uma noção também de quais são os primeiros peixes que vão morrer se caso faltar oxigênio no seu sistema. Outro fato muito interessante, que a gente pensa exatamente o contrário, é que peixes menores consomem mais oxigênio e peixes maiores consomem menos oxigênio. E as tilápias, né, são mais resistentes à falta de oxigênio. Não é um caso extremo, tá, gente? Elas são mais resistentes, mas não quer dizer que elas não morram, né? Se faltar a energia, por exemplo, no seu sistema, você vai perceber que elas vão ficar bem ofegantes e passou determinado número X de horas, dependendo da estocagem que você tiver, 5, 3 horas, você vai começar a perder em massa suas tilápias. Mas é um peixe bem resistente, porque é um peixe de água quente. E é um peixe muito mais adaptado a essa questão de falta de oxigênio. Enquanto uma carpa colorida, igual eu dei o exemplo do meu vídeo, não é tão resistente assim. Ela vai morrer muito rápido com a falta de oxigênio. E os peixes menores consomem mais oxigênio, né? A gente geralmente pensa assim, poxa, peixe menor vai consumir bem menos, eles são pequenininhos. Não. O metabolismo acelerado do peixe, né, faz a necessidade de crescimento, faz com que ele consuma mais oxigênio e, portanto, é bem vulnerável aí a questão de falta de oxigênio. Bom, galera, uma outra questão muito importante é a questão da estocagem de peixe. A estocagem de peixe vai interferir
diretamente na quantidade de oxigênio disponível. Mais seres presentes na água, mais demanda por oxigênio e também mais matéria orgânica. E mais matéria orgânica vai consumir. Quanto mais matéria orgânica na sua água, maior o consumo de oxigênio. Por isso, o excesso de alimentação também é uma ameaça para a questão do oxigênio. Quando você estiver em situações de estresse por falta de oxigênio, você tem que reduzir a alimentação para não comprometer os níveis de oxigênio, porque o oxigênio também está ali oxidando a matéria orgânica. Então, tomem cuidado com o excesso de alimentação, porque isso pode interferir na sua quantidade de oxigênio na água. Bom, gente, outro fato importante que muita gente esquece: os peixes absorvem oxigênio dissolvido na água pelas guelras e não absorvem bolhas de água, bolhas de ar, né? Os peixes não absorvem bolhas de ar. Então a gente tem a impressão que quanto mais bolha, mais oxigênio, mas não é bem assim, né? O peixe, ele absorve o oxigênio dissolvido. Então, quanto mais há uma troca de oxigênio com a superfície, esse oxigênio penetra na água, eu vou explicar daqui a pouco, você tem mais oxigênio dissolvido para o peixe. Então, não se iluda com bolhas. Bolhas não é sinal de muito oxigênio. Bom, gente, um outro fato importante é em relação à quantidade mínima de oxigênio. Qual que é a quantidade mínima de oxigênio? A quantidade mínima aí de oxigênio varia em torno de 4 miligramas a 5 miligramas por litro de oxigênio. Essa medição ela é um pouco complexa para ser feita com os medidores químicos, tá? Tanto que aqui no canal a gente vende parâmetros de água, né? Parâmetros de amônia, nitrito, mas a gente não vende o parâmetro, a gente não vende a caixinha de oxigênio dissolvido, para poder medir oxigênio dissolvido, porque a gente é um pouco desconfiado do teste químico de oxigênio. Por quê? O teste químico de oxigênio, quando você pega ali e balança a mistura, você altera o padrão do oxigênio da amostra. Então é muito difícil esse teste trazer para você um resultado real. O aparelho que traz um resultado bem próximo da realidade, bem real, é o oxímetro, que é muito caro, né? Tem alguns importados aí de R$ 424, não sei agora com a alta do dólar como é que está a situação disso, mas a maior parte deles estão em torno de R$ 1.000. Então, para quem tem um sistema residencial, às vezes a questão da observação, do olho a olho ali, vale mais do que um teste químico. Então, eu aconselho observar o comportamento dos peixes. Comportamento dos peixes tranquilos, não ofegantes, conseguindo ficar alguns centímetros abaixo da margem nadando, já é um sinal que está mais tranquilo. Peixes muito em cima na margem, quando você chega na beira da caixa d'água e faz aquele barulho estrondoso deles descendo de uma vez, que eles assustaram com a sua presença, é um péssimo sinal que está faltando oxigênio, ok? Então observa, faz esse tipo de observação que já te ajuda a ter um parâmetro mais ou menos de como está a sua água. Se você vê que está muito ofegante, você vai ter que entrar com alguma intervenção, que não vou falar nesse vídeo ainda, mas pretendo fazer um vídeo aí sobre intervenções para oxigênio. Outro fato muito importante que a gente deve saber sobre oxigênio, e é uma coisa que engana muita gente. A maioria dos animais aí, mamíferos, eles conseguem acelerar o ritmo respiratório diante de uma falta de oxigênio. Nós mesmos somos assim um pouco, né? Deu um pouquinho de falta de oxigênio, a gente começa a respirar mais ofegante para poder recompensar, né? Tem um movimento maior. É lógico que a situação é desagradável, né, de falta de oxigênio para o mamífero, mas o peixe ele não consegue fazer esse processo de aceleramento. Então, como o peixe não consegue fazer essa compensação respiratória, ele sente o estresse com mais força e acaba causando o estresse. Esse estresse ele abre as portas para doenças, né? Além da falta da metabolização da matéria orgânica, que também pode causar várias doenças para os seus peixes, né? Quanto mais metabolizado ali, mais transformada aquela matéria orgânica, mais diluída pelo oxigênio e oxidada, melhor é para poder evitar doenças no seu sistema. Então, o que acontece? A gente tem que ter em mente que a falta de oxigênio vai prejudicar a alimentação do peixe, a taxa de conversão, né? Ele vai comer menos,
e o que ele comer também não vai se converter bem, porque está faltando oxigênio dentro dele e vai prejudicar o crescimento. Em alguns casos, prejudica de forma permanente, né? Então você perde uma fase do peixe ali de permanente e não consegue reverter isso fácil não, tá? Então temos que tomar muito cuidado quando o assunto é oxigênio, porque alguns danos são permanentes. Bom, gente, outra parte que eu queria falar com vocês é sobre diluição do oxigênio. Como acontece aí a diluição do oxigênio? Bom, a princípio o oxigênio mais importante no caso aí é o contato da água com o oxigênio atmosférico. Muitas vezes a gente vai ver em criações profissionais paletas, né? Aquelas paletas sacudindo ali no meio da lagoa, você já deve ter visto alguma piscicultura, né? Aquelas paletas batendo ali, elas estão fazendo que aquela água que está paradinha ali tenha contato, né? Aumentando a superfície de contato daquela água com a atmosfera. É o que eu falei, não é bolha, é contato, né? Quanto mais você aumentar esse contato, por isso muitas vezes as pessoas investem em grandes extensões de água para poder aumentar esse contato, né? Quanto mais extenso for o tanque, maior é a área de contato com a atmosfera. E a gente pode aumentar esse contato quebrando a tensão superficial da água, seja com um gotejamento, seja com queda. E uma outra ferramenta muito legal que o pessoal comenta muito pouco, acho que até injusto com o equipamento, é o vortex. O vortex, dentro de um vortex, né, a água dá aquelas voltas ali e ali dentro vai fazendo troca com aquela atmosfera interna do vortex. Então o vortex aumenta a área de contato da água com o oxigênio, né, atmosférico. Às vezes as pessoas investem em nanobolhas, né, que são bem complexas aí de serem obtidas, e o básico daria certo, uma paleta batendo na água, uma queda constante, um venturi, né, fazendo esse movimento, ondulação em cima da água. Bom, gente, em relação às plantas aquáticas e oxigênio, todo mundo tem essa dúvida. Plantas aquáticas absorvem oxigênio ou não? As plantas submersas absorvem muito oxigênio, mas também liberam muito oxigênio durante o dia, tá? Durante a noite há um processo inverso e elas acabam absorvendo oxigênio. As plantas que têm as folhas fora d'água, né? As folhas estão fora d'água, o processo não é igual, tá? Não é idêntico. Mas a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte, nas raízes das plantas aquáticas formam biofilmes. Todas as raízes formam biofilmes. Esse biofilme consome oxigênio noturno. Então, quando você tem planta aquática, você observa de manhã que os peixes estão ofegantes nas primeiras horas do dia, é sinal que à noite pode ter acontecido um baita de um esgotamento aí, né? Uma diminuição brusca do oxigênio. E esses peixes vão sofrer aí e não vão crescer tanto. As algas também são consideradas plantas, né? São fitoplânctons, né? São plantas, né, dentro da água, que tornam a água verde. Essa água verde de dia ela é excelente, mas à noite também ela tem o mesmo problema. E se esse fitoplâncton se descontrolar e ficar de uma forma que você enfia metade do seu braço na água, né? Você enfia metade do seu braço na água e não consegue ver a palma da sua mão e está verde a esse ponto, você pode ter certeza, você está correndo o risco aí de perda de oxigênio em situações de diminuição de oxigênio que vai colocar em risco a vida dos seus peixes e você pode ter uma surpresa desagradável ao acordar de manhã. Então, gente, esses são os 10 fatos que eu juntei para vocês sobre oxigênio. Existe uma série de informações sobre oxigênio que eu ainda não consegui colocar nesse vídeo, porque é muita informação, são mais de 20 tópicos. Eu vou fazer mais um vídeo para vocês, não vai ser agora, mas eu prometo fazer mais um vídeo para vocês sobre mais 10 tópicos aí sobre oxigênio, principalmente envolvendo mineralização e as plantas, né, do sistema de aquaponia, que eu acho muito importante ser dito também, que o oxigênio afeta a produtividade das plantas, da minha cigarrinha que está aqui querendo fazer participação no vídeo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Compartilhe aí com a galera. Peço a vocês aí que são parceiraços do canal,
compartilha com a galera, pede o pessoal para se inscrever no canal, fazer parte da nossa família. 80% das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritas, então peço a você, senta o dedo no like aí e também se inscreva no canal, que é muito importante a gente saber que você está com a gente. E o YouTube vai abrir umas ferramentas novas aí, não que a gente atingir 30 mil inscritos, ferramentas que a gente você poderá usar no futuro, né? Então, ajude o nosso canal aí a bater 30 mil inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.